Glória a Deus, maravilha. Graças a Deus. Vamos para o nosso estudo aqui, que nós estamos fazendo um estudo sobre a reforma protestante. Demos uma paradinha na grandeza de Cristo, porque terminamos o Antigo Testamento, falando de Jesus em cada livro da Bíblia, e fizemos o período interbíblico, e como o dia 31 de outubro se comemora a reforma protestante, então na quarta-feira passada nós fizemos a primeira parte da reforma protestante, hoje fazemos a segunda e última parte, espero terminar agora, para a semana que vem continuar na grandeza de Cristo e entrar no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, vamos embora. Amém ou não? Já estudamos 39 livros no Antigo Testamento, aí nós vamos para o Novo a partir da semana que vem, se o Senhor assim o permitir. Então a gente vai hoje dar sequência à reforma protestante. Vamos ler lá Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13. Mateus 16, verso 13. Está escrito: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus 16, verso 14. Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E perguntou Jesus: e vós? E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, aleluia. Glória a Deus. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa cada irmão, cada vida, cada família. Faz uma grande obra nessa noite, curando, abençoando, dando vitória. Senhor, saiamos daqui edificados, exortados, consolados, crendo mais em Ti, confiando em Ti, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus queridos, glória a Deus. Jesus perguntou para os discípulos o que as pessoas diziam a respeito dele. E as pessoas não tinham uma revelação profunda, mas sabiam que ele era um homem especial. E falaram: olha, Jesus perguntou: o que as pessoas dizem a meu respeito? E os discípulos disseram: olha, eles falam que o Senhor é João Batista. Outros falam que o Senhor é Elias. E outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus perguntou para eles: e vocês? Quem eu sou? Quem sou eu? E Pedro tomou a dianteira e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: olha, muito feliz é você, porque não foi homem nenhum quem te revelou, mas foi o Espírito Santo, foi meu Pai que está no céu, quem revelou para você. Mas eu também te digo, olha o que Jesus falou agora para ele, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus disse: tu és Petros, uma pequena pedra. Tu és Petros, palavra grega. Tu és Petros, uma pequena rocha, uma pequena pedra. E sob esta pedra, que sou eu, sob esta rocha, Petra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele usou Petros e Petra no grego. Petros, pequena pedra. Petra, grande rocha. Um trocadilho aqui. Aí alguns dizem: não, Pedro que é o fundamento da igreja, Pedro é o primeiro papa da igreja. Não é, irmão. Não é. Tanto é que logo a seguir, Pedro já dá um furo ali. E lá em Atos capítulo 4, verso 11, depois da ressurreição,
Jesus já subiu aos céus e os discípulos estão pregando. Atos 4, verso 11 em diante. Os discípulos foram presos porque curaram um homem no capítulo 3 de Atos. Pedro e João oraram para aquele homem foi curado. E por causa disso uma multidão seguiu Pedro e João. Atos 3. E no Atos capítulo 4, tiraram Pedro e João. Pedro disse assim, Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, um Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este homem está curado diante de vós. Olha o verso 11 agora. Ele é a pedra. Está falando de Jesus, ó. Jesus é a pedra. Olha o contexto, gente. Olha o verso 10. É no nome de Jesus que esse homem foi curado. Verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta, que Jesus foi posta por cabeça de esquina. Verso 12. Em nenhum outro há salvação. Quer dizer, nesse que é a pedra, em Jesus, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então você vê que Pedro coloca, o próprio Pedro fala que Jesus é que é a pedra. Aqui está falando. Então alguém vem dizer, mas lá em Mateus, lá 16, é Pedro que é a pedra. Não, meu irmão, é ali um jogo de palavras. Jesus falou, tu és Pedro, e sob esta pedra, que é Jesus. Jesus disse que é ele. Tanto é que o próprio Pedro está dizendo aqui em Atos 4, do verso 11 em diante, que Jesus aqui é a pedra. Amém? Aleluia? Você não ficar em dúvida aí, porque... Agora, há uma outra interpretação também que eles dão para o texto, né? Tu és Pedro, e sob esta pedra, uma outra interpretação que eles falam assim, ó. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação que você acabou de dizer aí, de que eu sou o Cristo, sobre esta afirmação sua aí, sobre esta afirmativa sua de que eu sou o Cristo, sobre esta afirmação aí, que é uma verdade, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus é a pedra, amém? Aleluia? Então, meus queridos, Jesus falou, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, a igreja, ela está... O que é a igreja? A igreja vem da palavra grega eklésia, que significa tirados para fora. Então, o que é a igreja do Senhor aqui agora? São aqueles que são tirados do mundo, para fora do mundo. Igreja significa isso, vem do grego eklésia, que significa tirados para fora, separados do mundo. Olha que responsabilidade. Você é da igreja, lá sou. Olha, você acabou de falar que você não é do mundo, você é separado do mundo. Quando você diz que é da igreja. Agora, quando você diz que é da igreja do pastor Flávio, eu sei, eu não tenho igreja não. Agora, a igreja de Jesus é separada, amém? Aleluia? Não, nós somos da igreja de Cristo, amém? Nós estamos aqui hoje reunidos, Ministério ID, e pregar, como tem Assembleia de Deus, Quadrangular, Presbiteriana, Cristo em Vós, e outras igrejas. Porque como é que vai juntar um tanto de pessoas do nada, assim, em determinado lugar 4 vezes, 5 vezes por semana? Então a lei pede-se que haja uma organização. Amém? As organizações são divididas pelo menos em 3 setores. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Primeiro setor, organizações públicas. Segundo setor, organizações privadas. Terceiro setor, organizações sociais. Primeiro setor, organizações públicas, escolas, secretaria municipal, tudo que pertence ao governo. Segundo setor, organizações privadas. A loja do Zé, a padaria do Tião, o armazém não sei de quem, supermercado, coisa particular. Segundo setor, visa lucro. Terceiro setor, organizações sociais, creches, orfanatos, igrejas. Então, o que é uma organização? A organização, ela tem pelo menos 3 elementos.
Pessoas, tarefa e pessoas, tarefa e administração. Toda organização tem pessoas, tarefa e organização. Amém? Aleluia? Então, nós somos, também temos que fazer uma organização para poder estar de acordo com a lei dos homens. Senão, os homens... Vocês estão juntando aí... As biqueiras não é organizada, não tem como. Né? Chega lá, quem quer aí? Biqueira, não tem jeito, uma hora não fuada nada. Mas se tivesse um ajuntamento de muita e toda hora, você vê que quando começa a juntar, a polícia chega e espatifa. Não é legal, não está legalizado. Biqueira do chão, não tem. Não? Uma igreja, Assembleia de Deus, amém? Aleluia? Igreja quadrangular, igreja ministério ID. Então, a igreja não é a placa da igreja, essa é a placa denominacional, por causa dessa organização que é necessária para o bem, para a convivência boa, né, da sociedade. Então, vira uma bagunça. Então, tem que ter, né, registrado, CNPJ, um estatuto, regulamento interno, tem que ter. Prestação de contas, contabilidade, todo mês, vai lá, contabilidade, entrada, saída, documentação, tudo certo lá. Fazer uma auditoria, fiscalização, aí, vão lá na contabilidade, lá ver lá. Ministério ID, quem que são os membros? Letra A, Amado. Nossa, esse cara é da igreja? Então que benção essa igreja. Pô, não vou nem ver mais nada. Vocês salvando esse cara, vocês salvaram meio mundo. Glória a Deus, aleluia. Salvar esse aquele um, então não vou nem ver o resto, aqui vocês já fizeram a parte. Vamos embora, gente, fiscalização, vamos embora, tá, deu certo já. E aquele rapaz que anda todo dia de manhã, está aqui também, Severino, essa igreja, nota 10. Já fizeram a obra já. Fiscalização vai embora e coloca a gente lá em cima, ó. Referência. E coloca, ó, salvou 2 lá, pelo menos. Mas então, meu irmão, mas é a vida, né? Então, bom, existe muitas denominações. Agora, existe aquelas que não estão nem legalizadas ainda, mas tem também. Tem mais de 35 mil denominações no Brasil. Em cada nome, irmão, meu Pai, meu Jesus amado. Olha, cada nome, irmão, olha... Não vou nem falar porque Deus me perdoe, perdoa, Senhor. A igreja, vamos lá, Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele é aquele que dá o pá. Ele era o monge da igreja católica. E ele não aceitou o que estava acontecendo na igreja, algumas doutrinas da igreja, algumas regras da igreja. Ele não concordou, então entrou em desacordo. Tentaram conversaram, mas ele não voltava atrás e saiu da igreja então. E a partir da saída dele, deu-se a Reforma Protestante. A palavra protestante, na verdade, aí está 1517, é o pontapé inicial. Mas a palavra protestante mesmo, no caso, eles foram chamados de protestante em 1529. Olha a diferença, 12 anos. Os príncipes da Alemanha, de cidades, né, na Alemanha lá, que foram chamados de protestantes, porque foi-lhes dado o direito de escolher no momento lá, e eles escolheram ficar do lado de Martinho Lutero, com as regras de Martinho Lutero. E como eles tiveram muitos questionamentos por estarem optando por lado de Martinho Lutero, veio uma pressão sobre os príncipes alemãos. Então eles protestaram, os príncipes da Alemanha, que eles queriam ficar com as regras de Martinho Lutero, eles protestaram. Por isso que surgiu a palavra protestante, só a partir de 1529, que os grupos, as pessoas que saíram com Martinho Lutero e outros mais, foram chamados de protestantes. Então nós falamos lá, que teve a reforma protestante de Martinho Lutero e a contra-reforma, que foi o que a Igreja Católica fez a partir do ano 1543, quer dizer, para poder rebater, né? Deixa eu mudar aqui, porque senão nós vamos ficar falhando.
Glória a Deus. Então, a contra-reforma foi o que a Igreja Católica fez a partir de 1543 até 1560, os quebrados, reuniões, concílio, para poder se acertar contra os argumentos de Martinho Lutero, para posicionar a igreja, para não perder mais membro da Igreja Católica. Por isso que ela fez esse concílio. Esse concílio é chamado também assim de contra-reforma, é uma coisa contra o que Martinho Lutero fez. Mas vamos devagar, vamos devagar aqui, ó. Quando a igreja completou seu primeiro milênio, Jesus então inaugurou a igreja, deu o pontapé inicial. A igreja foi inaugurada no Pentecoste, Atos capítulo 2, ou a partir da ressurreição, não, são detalhes apenas. A igreja, na verdade, ela é Jesus, amém, aleluia, o cabeça da igreja, o início da igreja. Aí já iniciou depois que ele ressuscitou, amém, glória a Deus. No Pentecoste, amém, irmão, ninguém vai brigar, é a igreja, é Jesus a ressurreição. E quando começou com Cristo ali no primeiro século, meu irmão, maravilha, a igreja firme no propósito, nos caminhos do Senhor. Mas 1000 anos depois a igreja estava toda atrapalhada já. A igreja se atrapalhou. Vamos lá? Nessa época surgem alguns homens levantados por Deus, depois do milênio, né? Inconformado com as doutrinas heréticas ensinadas pela igreja, começa a denunciar os erros da igreja. Então nós temos lá, no ano 1, né? Vamos falar assim, de Cristo, ano 1 depois de Cristo, até 2022, até o arrebatamento da igreja, a história da igreja, de uma forma resumida, nós podemos dizer assim, ó, no século 1, do ano 1 ao 100, a igreja é do Senhor Jesus. É uma igreja do Senhor Jesus, amém, aleluia? A igreja dos apóstolos. Paulo escreve as cartas às igrejas, as 7 igrejas no Apocalipse, carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna, lá, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, quando Jesus fala para João escrever carta às igrejas. Você não vê ninguém falando assim, escreve carta à igreja evangélica, Assembleia de Deus, carta à quadrangular, carta à igreja católica romana. Não tem, irmão. Aí vai falar que a igreja católica romana surgiu lá, não tem nada disso. Carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna, carta à igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Lá, Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. E em lugar nenhum está escrito católico. Não está escrito evangélico. É a igreja do Senhor Jesus, igreja primitiva. Igreja católica, igreja evangélica, vai surgir lá na frente. Agora, quer queira ou não, alguém, mas no século I lá, o Irineu lá, não sei quem, Justino, o Irineu escreveu uma carta e disse, aonde você estiver, estará a igreja também, católica. O cara escreveu um negócio lá, a palavra católica significa universal. A igreja, ela era universal. Ela era católica, nesse sentido, porque era a igreja de Cristo. Ela é a igreja única, a igreja universal, a igreja católica, nesse sentido. Agora dizer que a igreja católica no sentido literal, católica apostólica romana começou ali, não, nada disso. Não vamos misturar os passageiros. Amém? Aleluia? Não tem nada de igreja católica romana ali não. É a igreja de Cristo. Paulo escreve as igrejas da Galácia. Paulo escreveu as igrejas da Galácia. Tiago, as tribos da dispersão. Carta aos Hebreus. Carta aos Filipenses. Carta aos santificados a igreja de Corinto, aos santificados em Cristo. Não tem carta à igreja evangélica, carta à igreja Ministério ID, carta à igreja católica. Não tem, irmão. Não tem nada desses nomes, foram depois. Eu não tenho que reivindicar, não. Ministério ID é desde o tempo de Cristo, porque lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, está escrito, ide por todo mundo. Então nós também já estava lá. Pronto, nós já estava lá também. Aí a igreja quadrangular vai falar assim, mas lá no Apocalipse está dizendo que a cidade, a Nova Jerusalém, é quadrangular. Nós também já estava lá. Vai ficar uma briga. Aí a Assembleia de Deus vai falar, lá no Hebreus capítulo 12 fala, quando a gente subir, vamos para Nova Jerusalém, na reunião dos santos, na Assembleia dos Santos. Aí a Assembleia já estava lá também. Aí não vai dar, meu irmão.
Aí a Sara Nossa Terra fala, Senhor lá, segundo aos Coríntios 7, Senhor eu vou, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e tal, eu ouço dos céus, abençoo e saro a terra. Sara Nossa Terra está no Antigo Testamento. Aí, assim não dá, né, irmão? Não tem jeito. Não funciona assim, né? São coisas nossas. A gente quer nada disso. A igreja é do Senhor Jesus, amém? Aleluia? Ele é o cabeça da igreja. No século II, começa no ano 101, nós temos a igreja perseguida, né? A igreja foi perseguida pelos imperadores. Aí no século, do ano 100 ao ano 313, a igreja foi perseguida pelos romanos. Depois, no ano 313, por aí, vem o Edito de Milão, né? Documento que veio depois de Constantino, dando liberdade de expressão para as igrejas. Constantino, ele tem aquela visão, aquele sonho, de que se ele colocasse no escudo dos soldados o símbolo da cruz, ele ganharia a batalha contra o exército bizantino. E ele ganhou. E ele então colocou, né? Ele colocou lá, ele se converteu ao cristianismo. Alguns falaram, ele não converteu de verdade. Converteu de verdade, aí fica essa guerra aí. Sei que ele abriu as portas para a igreja. A igreja não podia estar aberta. Ele abriu e deu oportunidade para todo mundo. E no final, lá no ano 381, né, o Teodósio, né, lá também vai chamar a igreja de igreja católica. A igreja está mais... Porque no começo aqui, o pessoal ficou meio assustado. Mas o tempo foi passando, lá para o ano 300 e pouco, muitas denominações, templos já existiam. Né? E muita gente foi para a igreja. O cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. Então, muita gente na igreja, sem converter, mas estava na igreja. Você está lá, a turma está lá também. Muita gente. Então, por isso que vai entrar doutrinas que não são legais, que não está na Bíblia. Vai entrar assim paulatinamente. E lá na frente, muitos anos depois, você olha para trás e fala, nossa, quanta coisa errada. Mas já está até consolidado já. Você entendeu? Então as coisas não entram assim, de uma vez. Não entra de uma vez. Por exemplo, eu não estou falando que é certo ou que é errado. Por exemplo, dá um exemplo para vocês. Assim, exemplo bobo, simples, aqui da igreja nossa. Não vou falar dos outros, não. Vou falar de nós aqui. Olha, há 18, 20 anos atrás. O jovem de brinco, não, fião, que brinco aqui, para com isso aí. Que história que é essa? Eu mesmo falava para o jovem, não de brinco aqui na igreja, não, para com isso. Quando eu era membro da igreja. Imagina, não, vai não é de brinco, não, para com isso. Às vezes ensaiar de bermuda, aqui não vai ensaiar de bermuda, não, vai embora, aqui, para com isso, vai trocar de roupa. Aí que você o tempo vai passando, aqui você vai estar com um anel, eu não sei quem lá que não é da igreja, está de brinco. Aí a gente vê lá o jovem, sei o que, de brinco ali, de brinco aqui, na escola. Não são da igreja. Estou dando exemplos, irmãos. Aí o jovem da igreja pintou o cabelo de vermelho, né? Falou, pode voltar, irmão, que negócio de cabelo vermelho, homem. Mas aí na escola, a menina que não é nem crente pintou de vermelho, o rapaz também pintou. Passou 3 meses, você foi não sei na onde, no jogo de futebol, pintou também. Passou 6 meses e tal, você foi numa festa. Aí aquilo parece que vai entrando na gente, assim, sutilmente. O pessoal que não é crente vem para a igreja, cabelo vermelho, outro amarelo, de brinco. E daqui a pouco, os meninos nossos estão aqui na frente de brinco também. Você nem está ligando mais. Não é que a gente aceitou. Você nem liga mais, porque você já viu tanta gente de brinco, já que aquilo lá nem... Então não é que você está aceitando uma coisa que você antes achava errado ou não. É que não tem nem explicação. Quando vê, já está. O negócio está acontecendo já. Antigamente, irmão, para um pouco e pensa, vou voltar lá atrás. A televisão é do diabo. A televisão é do diabo. O crente não tinha televisão. Aí, pronto. O crente não tinha televisão. Era do diabo. Se a televisão é do diabo, hoje está tudo endiabado, então. Que todo mundo tem. Todo mundo tem televisão. Você está entendendo?
Eu estou vendo agora, eu não assisto televisão. Mas uma coisa ou outra, tá vendo a televisão, tá lá. Antigamente não vi. Ó, irmão, olha aqui. A mãe do Rubinho, né, não está aqui hoje. Não veio também, Rubinho, está escutando aí? Vem para a igreja, filho. Que história é essa, ficar em casa aí também? Aí que você vê. A mãe do Rubinho, irmão, quando eu converti há 35 anos atrás, eu tinha televisão na minha casa. Eu não era convertido, tinha televisão. Aí o Rubinho era meio fraco na fé na época. Até hoje, agora que está firmando. Agora que está firmando com Jesus aí. Aí o Rubinho ia em casa e tal, e via televisão na casa dele. Não tinha televisão. Na casa do Rubinho, não. Na mãe do pai, não tinha televisão, não. Aí passou um tempo lá, eu ia comprar outra televisão. Ele falou assim, eu vendi a minha para ele. Eu vendi a televisão para ele. A televisão está funcionando perfeito. A hora que eu vendi a televisão para ele, falei para ele, olha que você viu, ó. Não, eu sei que está funcionando. Liguei, está tudo funcionando. Aí levamos a televisão para casa, a mãe dele, o pai, velhinho, já firme em oração na Assembleia de Deus. Levamos a televisão para casa deles. A mãe dele fechou a cara. O pai, nossa, o pai estava entrando um cruz credo ali. É verdade, é verdade. Colocamos a televisão, ele tentando agradar a mãe. Vem cá, mãe, não tem nada não, sei o quê. Pum, foi na tomada, pum, foi ligar. A televisão não ligou, irmão. A televisão não ligou, rapaz. A televisão não funcionou, nós fizemos de tudo. Já a televisão não funcionou, rapaz. Ô, dois velhinhos, viu? Não sei o que eles aprontaram. Aí nós colocamos a televisão no carro. No outro dia, né? Levamos lá para o cara arrumar lá. Largamos lá. Falei, aqui, larga a mão de televisão. Nunca mais nós pegamos a televisão. Aí nós passávamos de vez em quando em frente à eletrônica lá. A televisão estava arrumada no balcão lá, virada para nós. E falava, vira as costas. Depois da sua mãe, não quero nem saber dessa televisão. Não quero nem saber dessa televisão, vai. Então, para você ver, não tinha televisão. E a televisão hoje está nas casas. Entendeu? Ah, o notebook. Ah, não sei o que, o celular do capeta. Oh, irmão, aí se for, daqui a pouco, eu estou perdido. Ai, como é que faz? Tem que estar lá, ué. Então não é. A gente acaba, não é a cultura. Não tem nem explicação. O negócio vai como se você está envolvido já. Não é que é errado. Usar brinco, o homem usar brinco. Ah, irmão, eu não estou sabendo de mais nada. Estou sabendo que você põe a sua vida na presença de Deus, em oração, pergunta para o Espírito Santo, e é você e ele. Aqui no altar a gente pode falar alguma coisa, irmão. Não é que eu não vou falar se é pecado, não é. Não usa aqui em cima, não, irmão, mas irmão, eu costumo falar assim, ninguém tem nada com a vida de ninguém. Cada um dará conta de si mesmo para Deus. E a gente na igreja não deve impor peso sobre ninguém. Jesus falou que o fardo é leve e o jugo é suave. Então o Espírito Santo fala em cada coração. Às vezes a pessoa está ali daquele jeito, né? Que a gente acha que não é. Que a gente acha que não é. Mas às vezes a pessoa é muito mais do que a gente. Às vezes a pessoa está muito mais firme com Jesus do que a gente. Então você vê, a gente não pode julgar. Mas o cara, o rapaz cheio de brinco, de tatuagem, e não sei o que, irmão. Eu cuisco a vida dele, Deus olha o coração dele. Se Deus quiser tirar, que ele tire o brinco, Deus fala com ele, uma hora lá, de um jeito lá, problema dele com Deus. Eu não tenho nada que ficar falando nada com ninguém, não. Eu tenho que pregar a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Se pedir uma opinião no particular, a gente pode dar uma sugestão, uma opinião, mas condenar, acusar, apontar o dedo, meu irmão, para com isso, de jeito nenhum. Os fariseus iam para a igreja com Bíblia. Jesus falou, eles se assentam na cadeira de Moisés. Mateus 23. Jesus falou, assenta na cadeira de Moisés. E falou para os discípulos, presta bem atenção no que eles falam. O que eles falam é joia, mas só façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam, mas não fazem. Aí Jesus falou, sepulcro caiado, por fora está muito bonito, mas por dentro está cheio de podridão. Então, meu irmão, julgamento não compete a nós. O cara não sei o quê, a mulher não sei o quê, irmão. Jesus falou na outra, as prostitutas e as meretrizes vão entrar primeiro do que vocês no reino. A gente não sabe os corações, Jesus não está medindo a gente pela aparência. É claro, se a gente puder acertar e tal, maravilha, legal. Né? O crente tem que estar ali de conformidade, sei lá, mas de conformidade com o quê? Com quem? Eu sou o padrão? Você é o padrão? De conformidade externa?
Cada um dará conta de si mesmo a Deus, irmão. Olha no espelho, fala com Jesus, o Espírito Santo fala com a pessoa. Se o Espírito Santo mora em cada um, se a pessoa entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo está trabalhando na vida dela. Se hoje pode parecer que ela está errada, pode parecer hoje, mas o Espírito Santo vai falar com ela, vai ficar melhor depois da manhã. E daí? Por que eu vou brigar com ele? Por que eu vou apontar o dedo para ele? Não estou dando conta nem da minha vida? Então, né, meu querido? A gente tem que tomar esse cuidado. Amém? Glória a Deus. Mas as coisas foram entrando na igreja, depois de Constantino. Aí depois, né, vem lá na outra, a igreja papal, os papas. Surgiu o movimento dos papas, o primeiro papa, que parece que foi Gregório, no ano 400 e pouco, 500 e pouco. Aí tem umas controvérsias aí também. Depois a igreja reformada, movimentos de reforma e contra-reforma. Isso aqui nós vimos tudo semana passada, por isso que eu não estou me falando muito hoje. Mas vamos lá, olha aqui agora. Já falamos semana passada já, se você está me ouvindo aí, você falou muito rápido, pastor. Olha o vídeo anterior, que está mais lento lá, você pega, tá bom? As causas principais das perseguições. Por que a igreja foi perseguida? Nós falamos também o caráter exclusivo do cristianismo, as reuniões secretas dos cristãos, a igualdade social na igreja, todo mundo, o escravo e o senhor dentro da igreja era igual. E na sociedade não tinha essa igualdade. Lá o escravo era escravo, o senhor era senhor. Mas dentro da igreja, eles eram irmãos em Cristo, então isso assustou também a sociedade. Como é que pode cumprimentar o irmão lá? Como é que pode o escravo lá abraçado com o branco? Uma confusão danada. Há anos atrás, em 1960, 60 e pouco, Martin Luther King, nos Estados Unidos, pastor, sofreu lá, tentando lá, trabalhou lá contra a segregação racial, contra a discriminação. O branco não se misturava com o negro não misturava com o branco. Banheiro para negro, banheiro para branco. Ônibus só de negro, ônibus só de branco. No passeio ia indo um branco, o negro tinha que ir para outro passeio. Ou o negro, o branco ia para o outro lado. Olha bem, ele trabalhou em cima disso. Ele é muito conhecido pela frase, né? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Tem um discurso dele, eu tenho um sonho. Tipo assim, eu tenho um sonho que um dia todas as pessoas, brancos e negros, estarão juntas, sentados, comendo, rindo. Eu tenho um sonho que meus filhos um dia vão ver que somos todos iguais. Então é um discurso que ele fez, eu tenho um sonho. Né? Que ficou conhecido. E ele foi assassinado. Você vê, por questões também por lutar contra o racismo. Foi assassinado. Então, você imagina bem se há 50, 70 anos atrás tinha esse tipo de coisa, e até hoje em alguns lugares ainda tem, né? Você imagina lá na época de Jesus lá, o escravo junto com o Senhor, na igreja, Pai do Senhor, abraçando. O escravo trazendo uma palavra e o Senhor sentado escutando. Isso deu uma confusão, rapaz. Isso dava confusão, você não tem ideia. Igualdade social na igreja. A não adoração aos ídolos. A indústria da idolatria. A bolsa de valores da idolatria caiu. A bolsa caiu, o dinheiro caiu. O comércio. O culto ao imperador. Os crentes não prestavam culto ao imperador. As reuniões, as festas em homenagem ao imperador, o crente não ia. Pastor, eu fui na festa da senhora, não sei o que lá, e irmão, eu não vou falar nem que sim, nem que não, você que sabe. Mas eu fui, porque tinha uns pastéisinhos gostosos lá, eu falei, então, irmão, vai mesmo. Vai. É complicado, irmão. Como é que a gente vai ficar mandando na vida dos outros por regra? Cada um tem que saber se vai ou não vai. Né? A gente não está falando nem para não ir, nem para ir. Cada um dá conta de si mesmo. Né? Ora a Deus, faz sua oração e você decide ir. Né? Como é que eu vou colocar aqui? Colocar aqui, regras. Não ir na festa da. Não ir na festa do. Não usar roupa tal. Não usar brinco, não usar isso. Não falar palavra tal. Não falar palavrão. Não brigar. Irmão, isso aqui fica cheio a igreja inteira. Você fica louco. Falar bom dia para todos. Falar boa tarde.
Você tem que ensinar a não falar e a falar também. Não tem jeito, irmão. Por isso que a Bíblia fala, Jesus falou, o Espírito Santo que eu vou enviar vos ensinará em tudo. E vos fará lembrar de todas as coisas. Então nós somos guiados pelo Espírito Santo, irmão. Amém, aleluia? A gente não tem que ficar impondo peso na cabeça de ninguém. É claro que a pessoa que é nova, que a criança, a gente ensina de religiosa no império. Todos adquiriram liberdade de seguir a religião que quisesse. Ó, Constantino. Os bens confiscados dos cristãos, os bens que os cristãos perderam com as perseguições, foram devolvidos para os cristãos. Olha que coisa. Os sacerdotes cristãos foram colocados no mesmo nível dos sacerdotes pagãos. Os bispos da igreja passaram a gozar dos mesmos privilégios dos magistrados e demais autoridades civis do império. Olha a posição da igreja. Aos poucos, os bispos tornaram-se conselheiros do Estado. As leis do império foram cristianizadas e as leis da igreja tornaram-se leis do império e vice-versa. Os cristãos puderam ocupar cargos e posições de confiança no Estado, o que antes era proibido. Olha quanta coisa os cristãos, depois de Constantino, adquiriu. O culto pagão, sobretudo aquele que se fazia acompanhar por bebedeiras e orgias, foi restrito. Foi restrita a bebedeira, a confusão diminuiu, porque deu mais liberdade para a igreja. Os templos pagãos começaram a ser confiscados e até doados para o cristão. Fez do cristianismo a religião da sua corte. Constantino e o Império Romano fez da religião, fez do cristianismo a religião de sua corte. Aboliu a crucificação e o infanticídio, tornou mais humano o tratamento dado aos escravos. E outras mais. Então, a igreja teve liberdade e vantagens, entre aspas, com relação à união com Constantino e o Império Romano. Foi prejudicial por um tanto e foi beneficiado por outro. Então, proibiu a luta de gladiadores, mudou a capital do império para Constantinopla. Olha agora aqui, pré-reformadores. O que acontece? Quando chegou lá no ano 1000 e pouco, depois do ano 1000, alguns homens da igreja a questionar coisas da igreja que estava errado, porque muitas heresias entraram na igreja. Muitas heresias entraram na igreja. Aí, alguns homens se levantaram. Então, porque a gente tem a reforma com Martim Lutero, mas antes de Martim Lutero tem os que vieram antes de Martim Lutero, que são chamados pré-reformadores. Exerceram grande influência. Pedro Valdo, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, não coloquei aqui, e outros mais. Mas vamos lá, a pré-reforma, como o próprio nome sugere, foi o período que antecedeu a reforma protestante, que vai do final do século XIII a meados do século XVI. Durante esse período surgiram discussões sobre o conjunto de valores, costumes e práticas adotadas pelos líderes da Igreja Católica. Porque aí a igreja era católica. Depois de Constantino, lá a igreja ficou católica. Que não exerciam o zelo com o texto bíblico, sendo denominados, em muitos casos, de hereges. Então, surgiram discussões sobre o conjunto de valores adotado pelos líderes da Igreja Católica. Nessa perspectiva, visando alinhar os valores da igreja cristã que havia se espalhado do mundo afora, centrando-se somente na visão bíblica, alguns homens começaram a questionar o catolicismo romano e sua doutrina. Então, alguns homens começaram a questionar a doutrina da igreja. Mas a igreja era poderosa. Lembra que eu falei para vocês antes do ano 1000? O imperador lá, por exemplo, lá, o Carlos Magno, foi coroado pelo Papa. Então você vê o poder que a igreja tinha. E o dinheiro, a igreja era riquíssima. A igreja era poderosa. Mas estava uma bagunça, irmãos. Papa, orgias, confusão, muita riqueza. Você tem ideia, teve uma época lá no século XIV, ano 1300 em diante, que chegou a ter 2, 3 papas numa hora só. O rei da França sequestrou o papa e levou para a França. Depois teve a confusão, é verdade. Uns problemas que teve lá, brigou com a igreja católica, a igreja brigou com. Aí levantaram outro papa do outro lado, teve 2 papas aí,
Vai tirar os dois, é uma confusão. É chamado 7 anos de exílio babilônico dos papas. Isso durou 70 anos de confusão. Teve uma época que teve 2, 3, 4 papas numa hora só. Vamos lá, Pedro Valdo. Na verdade, o nome dele era Valdo. Esse homem, Pedro Valdo, foi um dos precursores modernos da pregação ao ar livre. Ele pregava ao ar livre. Uma prática muito comum para Jesus, seus discípulos e a igreja primitiva. Os princípios que ele ensinou a seus discípulos nunca foram muito mais complexos que uma vida simples e o amor à palavra de Deus que ele encorajava que memorizassem. Em 1179, Pedro Valdo e seus discípulos foram a Roma para procurar a aprovação da Igreja Católica na tentativa de se tornarem um movimento oficial. Mas o Papa Alexandre III não considerou seu pedido, permitindo que ele pregasse apenas onde os bispos permitissem, o que na prática seria em lugar nenhum. Então, aonde esse Valdo aí, na verdade, ele ouviu uma pregação, e na pregação que ele ouviu, o pregador disse que pregou principalmente sobre riqueza, pregou sobre o jovem rico, e que deveria abandonar as riquezas. Esse homem era muito rico, Valdo, comerciante, rico. O que ele fez? Foi vendendo as coisas tudo do ano, e pregando o evangelho, foi juntando muita gente com ele. Muita gente. Ele estava se desfazendo das coisas dele e pregando para todo quanto é lugar, ganhando almas para o Senhor, esse Valdo. Muita gente aí, Papa, para que ele considerasse eles como um da região, não permitia que eles pregassem ao ar livre, porque eles falavam muito da pobreza, de desvincular da riqueza, e a igreja queria que o dinheiro fosse para a igreja, entendeu? Por causa da corrupção dentro da igreja. Valdo, ao retornar a Lyon, afirmou: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando ele chega lá para ter a reunião com seus homens, e ele fala que o Papa não aprovou o que eles queriam, ele cita Atos capítulo 5, aquela passagem que Pedro também, foi dito para Pedro que Pedro deveria se calar. As autoridades falaram para Pedro parar de falar no nome de Jesus e parar de pregar o evangelho no nome de Jesus. As autoridades religiosas falaram, Atos 5, verso 27, 26. Atos 5, 26. Ouvindo isto, foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, apresentaram-nos ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou: não vos demos ordens expressas que não ensinasse nesse nome? Contudo, enchesse Jerusalém dessas vossas doutrinas, e quereis nos culpar pelo sangue desse homem. Responderam Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ouvindo eles isso, enfureceram-se e queriam matá-los. E as autoridades queriam matar os discípulos. Aí você vai ver depois a intervenção de Gamaliel, onde depois Gamaliel chama as autoridades, pede para os discípulos sair e fala para eles: lembra lá, uma vez levantou um homem lá com tantas pessoas e dispersou, não deu em nada. Levantou um outro lá, dispersou e não deu em nada. E Gamaliel falou para eles: deixa esse discípulo para lá. E todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo. Quer dizer, a obra é de Deus, tanto é que chegou até nós hoje. Amém? Aleluia? Porque ele falou: se essa obra for de homem, vai se desfazer. Olha aí o versículo 38. Por isso digo, Gamaliel falou: por isso digo, deixai em paz esses homens, libertai-os, pois se esse propósito ou esta obra é de homens, fracassará. 39. Mas se é de Deus, não podereis lutar contra ela, para que não aconteça serdes também achados lutado contra Deus. Se essa obra é de homem, vai se desfazer. Mas se é de Deus, quem somos nós para lutar?
Porque de Deus permanece. Amém, aleluia? O que é de Deus persevera, permanece. É sustentado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Por que então, quando eles falaram isso para Valdo, Valdo também falou para eles assim, ó, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi o que Pedro falou lá, ó, no verso 29, capítulo 5, verso 29, quando pediram para ele ficar quieto, não falar mais no nome de Jesus. Atos 5, 29. Responderam Pedro e os apóstolos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando o Papa e as pessoas falaram para o Valdo e para a sua turma não falar mais no nome de Jesus, o Valdo chegou lá, reuniu a turma e falou, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E continuou falando de Jesus. Por isso que o nome dele virou Pedro Valdo. Por ele se referir a Pedro. O nome, ele era Valdo, aí ficou Pedro Valdo. Mesmo com a proibição, Pedro Valdo e seus seguidores continuaram vivendo e pregando o Evangelho, o que os levou a serem excomungados da Igreja Católica em 1184, pelo Papa Lúcio III. Foram excomungados da igreja. Após esse período, não satisfeito com a excomunhão, um Papa chamado Inocêncio III criou o famoso Tribunal da Inquisição. Aí surgiu o Tribunal da Inquisição. Aí a coisa pega, irmão. Aí, pensa bem, ó. Está pregando aqui, tem 6 homens sentados só analisando o que você está falando. Você vai falar, vai ter uma reunião na casa da irmã lá. Já vai 2 lá para analisar o que você está falando. Você vai lá no hospital, vai 2 junto com você para analisar o que você está falando. Se você falar uma coisa contra a doutrina, vai para a Inquisição. O expresso objetivo era perseguir os valdenses. O grupo, ironicamente conhecido como os pobres de espírito, agora passa a ser violentamente perseguido. Está vendo? A Bíblia que os valdenses tanto amavam, por muitas vezes durante invasões da Igreja Católica em Lyon, tinha seus poucos exemplares queimados. Não deixava eles, as poucas Bíblias que eles tinham, os homens da Inquisição queimavam, ou outros queimavam as Bíblias para eles, que eles estavam usando para eles não usar. Nesse período foi muito enfatizado por Pedro Valdo. Agora aqui, escuta aqui, a prática da memorização da Bíblia, para que ela pudesse ser reescrita após as invasões e perseguições. Então, o que a história fala? A história fala o seguinte aqui, ó. Quando Pedro Valdo se reunia a turma, ele pegava essa família aqui, ó. Pegava os 2 aqui e falava assim, ó. Vocês vão decorar o livro de Mateus. Vocês vão decorar o livro de Marcos. Você vai decorar o livro da 1 aos Coríntios. Você vai decorar 2 aos Coríntios. Você vai decorar Gálatas. Você vai decorar Efésios. Você vai decorar Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses. Então, ele fazia assim com a igreja, com o grupo dele. Por que ele fazia isso? Porque a hora que vinha a perseguição e tirava os poucos livros que eles tinham, e o pessoal ia embora, passava um tempo, ele reunia a turma e falava, vamos escrever agora. Vai falando o que você sabe aí, que você guardou de memória aí. Fala para o meu livro de Mateus inteiro, vai. A genealogia de Cristo, capítulo 1. Capítulo 2, nascimento de Jesus. Capítulo 3, a história de João Batista. Capítulo 4, Jesus é tentado pelo deserto. Vai falando da história, eu vou escrever aqui, para nós poder pregar lá. Cada família. A memorização, Pedro Valdo fazia com que o grupo memorizasse a Bíblia inteira, família por família. Olha o grupinho do Valdo. Irmão, para um pouquinho e pensa. Olha o grupo dos valdenses. Se eles eram firmes na Bíblia, não era. É para parar para pensar, irmão. Os valdenses não estavam brincando de crente, não. Acho que ficava lá escutando musiquinha lá, vendo televisão. Não tem tempo para isso não. Bem, vai lendo aí para mim. Tá. Então tá, peraí. Lê de novo então. Levantando-se, porém, no sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel. Tá, fala de novo para me guardar, vai. Levantando-se. O dia inteiro trabalhando e um falando para o outro, porque estava na mão escrito. Se caso perdesse, eu sei ela de cor agora. Então não tinha tempo para outras coisas, não, irmão. Era serviço em casa, trabalhar e Bíblia. A influência dos valdenses na Europa, após esse evento da excomunhão, percebe-se na história o surgimento de um grupo
nos vales de Pidmon e Luberon, chamado de Albigenses, que muito provavelmente já era uma expansão do grupo de discípulos de Pedro Valdo. Não que eles estavam 100% certo em tudo, Pedro Valdo. Eu não estou falando que ele estava. Em tudo que Pedro Valdo pregou, estava certo. Mas o pouco que ele pregou estava muito certo. E o que ele contestou estava certo também. Mas também tinha suas falhas também. Entretanto, em 1209, Inocêncio III inicia um ataque chamado Cruzada Albigense. O que é a cruzada? Mas em um tempo como esse, poderemos ver o mesmo padrão do agir de Deus na Bíblia. Se a gente olhar Atos 1:8, o Senhor disse assim, em Atos 1:8, quando Jesus ressuscitou. Meu querido, vai ter que colocar aí, depois aí, viu, meu querido Ronaldo. Parte 2, a parte 3 tem que ser semana que vem, não vai dar, não vou chegar lá. Não adianta correr também. Atos 1, quando Jesus ressuscitou, ele falou para os discípulos, dentre outras coisas, Atos 1, verso 6, Jesus falou, aqueles que se haviam reunido perguntaram para Jesus, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E Jesus disse, não vos importa saber os tempos ou as épocas em que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Atos 1:8, no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Qual foi a ordem de Jesus? Vocês vão receber o Espírito Santo e depois vocês vão sair pelo mundo afora, sendo minhas testemunhas. Atos capítulo 2, eles receberam o Espírito Santo, mas ninguém saiu, todo mundo ficou em Jerusalém. Não cumpriram a ordem de Jesus. Jesus falou, recebereis o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém e pelos confins da terra. Eles ficaram em Jerusalém mesmo. O que aconteceu? Eles não cumpriram Atos 1:8, o Senhor permitiu Atos 8:1. Não quer 1:8? Então vai 8:1. O que é 8:1? 8:1. Atos 8:1. O que acontece então? Atos 8, verso 1. Também Saulo consentia na morte dele, na morte de Estevão. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram espalhados pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. O Senhor falou em Atos 1 para fazer, não fez, Deus deu um tempo. Aí Deus falou, não vai, então não vai de um jeito, vai de outro agora. Agora vai. Por isso que os caminhos de Deus são diferentes, os pensamentos de Deus são diferentes, irmão. Às vezes a gente pensa que as coisas têm que ser de um jeito, e Deus olha, não, desse jeito não vai dar certo, não, tem que ser de outro. Lembra quando o povo saiu do Egito? Tinha um caminho mais curto. O Senhor falou, não, o caminho mais curto não dá certo, não. Mas se a gente estivesse lá, a gente ia falar, vamos por aqui. Todo mundo ia concordar, por aqui, por aqui. Deus nem mostrou para ninguém aquele caminho, foram para o outro. Só mostrou que tinha um caminho mais curto lá na frente. Vocês passaram por aqui, mas tinha um outro mais curto lá que eu não mostrei para vocês. Porque senão a gente ia achar a lógica. É aqui, aqui, aqui. Deus falou, se for para o caminho mais curto, vocês não chegam lá. Então, às vezes, tem coisas que nós não entendemos, mas o Senhor está no comando, está no controle, fazendo uma grande obra. A nossa obrigação é confiar no Senhor, amém? Então, meu querido, o Senhor, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Os que foram dispersos, por causa da perseguição, para onde ia, pregava a palavra. Então, o Senhor ficou satisfeito. Ora. Agora está dando certo. A igreja está crescendo. Muitas vidas estão sendo salvas. Gente que estava morrendo perdido não vai morrer mais. Porque a igreja resolveu pregar a palavra. Por que ela resolveu? Porque ela foi perseguida. Se não perseguir, não prega a palavra. Fica de boa dentro de casa, né? Estica o pé lá, põe comida ali, fica ali no diante da televisão, até dorme, baba. Vai fazer visita? Não vai não. Outro dia a gente vai. Vai na igreja? Não vou não. Tá frio. Mas fala que vai no bar da Maria para você ver. Fala que vai no bar da Maria, ferve. Marca às 8, 7h30, está pronto, está na porta do bar da Maria, nem abriu ainda. É desse jeito.
Assim como nessa perseguição na igreja primitiva em Jerusalém, também aconteceu com os valdenses na França. Muitos morreram pelo evangelho, mas quanto mais eram perseguidos, mais se espalharam pela Europa. Olha, mais se espalharam pela Europa. De forma que é impossível medir o tamanho da sua influência e impacto na preparação de Deus para a reforma. Não tem noção. Quando Martinho Lutero chega e faz o que ele faz, ele não sabe que o campo está praticamente preparado já por outros que fizeram antes. A gente não sabe. Muitos autores têm identificado elementos do ensino, especialmente do exemplo de Pedro e Valdo, por toda a reforma. Então, né? Aí não vai dar para falar de Wycliffe. Vamos lá, Wycliffe. John Wycliffe. John Wycliffe era um sacerdote na Inglaterra, professor na Universidade de Oxford. Cidade poderosa, grande, maravilhosa. A universidade era a melhor que tinha. A melhor universidade. E John Wycliffe era o melhor professor da universidade. John Wycliffe se levantou contra pontos centrais dos dogmas adotados pela igreja. Ele protestou contra as irregularidades do clero, rejeitou os ensinamentos acerca da transubstanciação, quer dizer, falar que a hóstia é Jesus ali. Né? A hóstia, ele está falando assim que é o símbolo, representa. Não é literalmente. Porque eles falam, não, é. Ele falou, não é. Purgatório, rejeitou o purgatório. A doutrina do purgatório, ela vai entrando sutilmente também, não entra da noite para o dia, irmão. Ela foi forte mesmo ali no século X, século XI, século XII. Tá? Século X, com um homem chamado Odilon de... Esqueci o lugar lá, depois eu lembro. Na França mesmo. Ele é um monge beneditino, o cara. Ele fez com que os seus... do mosteiro lá, dia 2 de novembro, cultuasse e também acreditasse no purgatório, que foi fortalecido anos depois, foi mais firmado, e depois oficializado mesmo no Concílio de Trento, em 1543, 1544. Mas essa é a doutrina, porque o pessoal pensava assim, irmãos, Deus não... A pessoa ir o pensamento, a pessoa ir para o inferno, mas Deus não... E ficar eternamente no inferno, mas não está certo. Acho que Deus não ia fazer um negócio desse, não. Aí questionava isso, então. Deve ter um lugar para eles ainda para ter uma chance. Entendeu? Como até hoje tem doutrina, né? A Igreja Católica crê no purgatório. Né? Porque tem muita gente que não vem para a igreja evangélica, nós falamos, se morrer sem Jesus vai direto para o inferno. A pessoa, vou para a igreja católica, é maneirinho. Se eu morrer, tem uma chance no purgatório. Na igreja dos crentes é fogo, vai morrer, vai direto, sai fora. Sai! Irmão, o que Jesus fez por nós é suficiente, amém, aleluia? Se for purgar os pecados depois, mas a obra da cruz não foi suficiente? Lá em Hebreus fala que ele morreu uma vez por... Então, não sou salvo, então, você não é? Mas é claro que a gente faz isso e depois tem que manter a santificação, estar aos pés do Senhor. Não ficar brincando, eu sou salvo. Não, eu tenho que estar ali aos pés do Senhor, confiando no Senhor, minha fé prática nele. Ele que salvou eu não tenho condição nenhuma. Amém, aleluia? Então, irmãos, a gente tem que confiar no que o Senhor fez por nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, está bem claro. Aí, João 3,17, estou terminando já. Semana que vem nós vamos lá no Wycliffe. Wycliffe, aguenta aí. Semana que vem, não dá. Tem coisa boa aí, irmão. João 3,17.
João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós somos salvos por Jesus. Jesus que salva a gente. Quem nele crê não é condenado. Olha aí, ó. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então quem não crê, morrer, vai falar que vai para o purgatório, mas como é? Uai, não estou entendendo, né? Estou entendendo isso. Lembra lá em Lucas 16? Morreu Lázaro, morreu o rico. Uai, um estava no lugar de tormento, o outro estava no lugar tranquilo. Não tem meio termo. O rico não estava no purgatório. O rico não estava no purgatório. Ah, mas o pecado dele é mortal. Oh, meu Deus, aí não tem condição. Aí fica a coisa complicada, né, irmão? Mas nós cremos que o Senhor nos resgatou, amém? Aleluia? Jesus morreu uma vez por todas. Hebreus capítulo 9, verso 20, que o Wycliffe bateu de frente contra o purgatório, contra o celibato. O que é o celibato mesmo? Aí, ó. Tá vendo essa? Shirley, Luciana, Cássia, Fatinha, Freira, não podia casar. Não podia casar. Hã? Aí, ó. Ó, o John Wycliffe foi contra as indulgências. O que eram as indulgências mesmo? Quem lembra o que eram as indulgências? Isso. Vendendo, o pessoal vendia documentos, dizendo que quem comprasse aquele documento da igreja tirava uma alma do purgatório. E as indulgências, não pode, né, gente? Não tem como, né? Amém? Semana que vem nós continuamos. Olha aqui para semana que vem, só para você ter uma ideia aqui, ó. Rapidinho aqui, ó. Wycliffe, John Hus, o John Hus, Martinho Lutero. Aí, olha aqui agora, eu vou mostrar para você ficar animado, né? Você animar mal você ainda. Aí tem a contra-reforma ali. Depois, olha aqui o que, igreja? Aqui tem como surgiu as denominações evangélicas. Só que se você olhar aqui, você fica louco, não fica? Não fica louquinho? Você olhando aí, fica atrapalhadinho? Como surgiu as denominações? Como surgiu a Assembleia de Deus? Quadrangular. Mas aí o pastor Flávio fez um resumo assim, ó. Olha o resuminho lá, olha lá, ó. Hoje eu vou ao resumo, ó. Breve resumo. Ó, explicadinho, ó. Vai explicar para você depois, ó. Viu? Ó, quadrangular, adventista, Assembleia de Deus, congregação. Bem explicadinho. Melhor do que você fica. Imagina bem isso aqui, a diferença agora. Você voltar lá de novo, lá no outro, lá, ó. Olha aqui o outro, ó. Ó. Olha aí. Aí aqui. E depois mostrar lá, Igreja Evangélica Quadrangular, e Congregação Cristã, Deus é Amor, Universal, Testemunho de Jeová. Glória a Deus, vamos ficar em pé, que Deus abençoe. Vamos ficar firme na Igreja de Cristo, amém, aleluia. Qual é a igreja verdadeira? A Igreja de Cristo. Lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, guiada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Confia no Senhor, creia no Senhor. Ele tem preparado uma igreja gloriosa, imaculada, sem mancha. Deus te abençoe, Deus te guarde. Você que está conosco aí nos nossos estudos aí, um pouquinho de paciência. Deus te abençoe também. O Senhor nos dê força para seguir em frente, confiando que o Senhor está fazendo uma grande obra. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os queridos e amados. Uma ótima noite, ótimo mês de novembro. Glória a Deus, aleluia. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam.